Existem coisas que a ciência não consegue explicar. Crianças que lembram de vidas que nunca viveram. Entidades que dançam nas ruas vazias de madrugada. Teteia foi o apelido que meu pai me chamava quando eu tinha 5 anos. Ninguém vivo sabe disso, exceto meu filho de 3 anos que nunca conheceu o avô. E em alguma rua escura de São Paulo, neste exato momento, um homem muito alto está dançando, com a cabeça inclinada para trás, com um sorriso largo demais, esperando encontrar alguém sozinho. 2 histórias que vão desafiar tudo que você acredita sobre realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Meu filho tinha 3 anos e meio quando disse aquilo. E eu lembro até hoje do jeito que ele virou o rostinho para mim, com aquela expressão séria demais para a idade dele. Os olhos castanhos escuros fixos nos meus como se fosse um adulto preso num corpo pequeno. E falou com uma voz calma e firme que não era de criança. Quando eu era seu pai, você não gritava assim comigo. E naquele momento o mundo inteiro parou ao medor. O barulho da televisão na sala desapareceu. O som dos carros na rua sumiu. E ficou só eu. E aquela frase impossível, ecoando na minha cabeça, enquanto meu cérebro tentava processar o que meu filho de 3 anos acabava de dizer sobre ter sido meu pai, numa outra vida. Eu tinha acabado de brigar com ele porque ele tinha derramado suco de uva no sofá novo pela 3ª vez na semana. Eu estava cansada depois de um dia exaustivo no trabalho. Tinha discutido com meu marido na noite anterior sobre dinheiro. E quando vi aquela mancha roxa se espalhando no tecido bege que a gente tinha parcelado em 12 vezes, eu simplesmente explodi e gritei com ele mais alto do que deveria. Disse que ele era irresponsável demais, que não prestava atenção, que eu estava cansada de limpar bagunça. E foi aí que ele colocou o copinho plástico no chão devagar, me olhou com aquela seriedade estranha e soltou aquela frase: "Quando eu era seu pai, você não gritava assim comigo." Meu pai tinha morrido em 1994, 10 anos antes do meu filho nascer. Morreu de infarto fulminante aos 57 anos, enquanto assistia jogo do Palmeiras na sala de casa. Minha mãe achou ele caído da poltrona, com a mão ainda segurando o controle remoto e o rosto roxo por falta de oxigênio. Eu tinha 22 anos na época. Estava grávida de 6 meses do meu primeiro filho, o Lucas. E lembro de ter ficado arrasada, pensando que meu pai nunca ia conhecer o neto, nunca ia segurar ele no colo, nunca ia ensinar ele a andar de bicicleta ou contar histórias antes de dormir como ele fazia comigo quando eu era pequena. O Lucas nasceu 3 meses depois do enterro. E eu dei o nome do meu pai para ele, Roberto Lucas da Silva. Todo mundo na família chamava ele de Beto, igual chamava meu pai. E desde pequeno o Lucas tinha uns trejeitos que me lembravam o vô dele. O jeito de franzir a testa quando estava concentrado. O hábito de estalar os dedos quando estava nervoso. Até o jeito de rir com a cabeça jogada para trás era igualzinho. Minha mãe sempre comentava: "Esse menino é a cara do Roberto, até as manias ele herdou." Mas eu sempre achei que era só coincidência genética, ou então o Lucas copiando os tios e primos mais velhos que tinham convivido com meu pai. Mas quando o Pedro nasceu 6 anos depois do Lucas, em 2004, ele não tinha nome do meu pai. Dei o nome do sogro mesmo, Pedro Henrique. E ele era completamente diferente do irmão mais velho. Tinha cabelo mais claro, olhos castanhos em vez de pretos. Era mais falante e agitado, enquanto o Lucas sempre foi mais quieto e observador. Não tinha nada nele que me lembrasse o meu pai. Pelo menos não nos primeiros anos. Até aquele dia do suco de uva, quando ele tinha 3 anos e meio, e soltou aquela frase que mudou tudo. Fiquei ali parada, sem saber o que responder. Então agachei na frente dele e perguntei:
O que você quis dizer com isso? Quando você era meu pai? E ele respondeu tranquilo. Antes de nascer, eu era o vô Beto. Eu era seu pai e te ensinava a andar de bicicleta no jardim. Senti um arrepio porque nunca tinha contado isso pro Pedro, mas era verdade. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta no jardim da casa antiga. Perguntei como ele sabia e ele disse: eu lembro, eu tava lá. Chamei meu marido e contei. O Marcos achou engraçado no começo, mas concordamos em testar o Pedro. Perguntei qual era a comida preferida do vô e Pedro respondeu na hora: macarrão com molho vermelho e bastante queijo, e tinha que ter pão de alho. E era exatamente isso. Então perguntei algo que nunca tinha comentado. Você lembra de algum apelido especial que me chamava? E Pedro sorriu. Teteia, porque você não conseguia falar Letícia quando era bebê. E eu achava engraçado, mas você odiava quando eu chamava assim na frente das amigas. Larguei as lágrimas na hora porque ninguém vivo, além de mim, sabia dessa história. Nem minha mãe lembrava desse apelido. Era uma coisa entre mim e meu pai, que eu tinha esquecido completamente até aquele momento. E ali estava meu filho de 3 anos e meio, me lembrando de um detalhe íntimo da minha infância que ele não tinha como saber, a não ser que realmente fosse... Não, era impossível. Tinha que ter uma explicação lógica. Crianças não lembram de vidas passadas. Reencarnação não era real. Eu estava entrando em pânico e ao mesmo tempo sentindo uma nostalgia esmagadora. O Marcos perguntou: você lembra como morreu? E Pedro ficou sério. Estava assistindo o Palmeiras jogar. Meu peito doeu muito. Não conseguia respirar. Tudo ficou escuro. Depois acordei dentro da barriga da mamãe. Era quentinho. E aí nasci. E virei o Pedro. Passei a semana seguinte em choque, tentando processar aquilo. Liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido, mas sem dar muitos detalhes, porque não queria assustá-la. Ela ficou emocionada e disse que sempre achou que espíritos voltavam, que talvez meu pai tivesse voltado mesmo para ficar perto da gente. Mas meu lado racional continuava procurando explicações científicas. Li sobre memória genética, sobre criptomnésia, sobre como crianças podem absorver informações sem os pais perceberem. E depois reproduzir como se fossem memórias próprias. Mas aí começaram a acontecer outras coisas que eram impossíveis de explicar. O Pedro passou a demonstrar conhecimentos e habilidades que criança de 3 anos não deveria ter. Um dia, eu estava tentando consertar a torneira da cozinha, que estava pingando, e não conseguia descobrir qual ferramenta usar. O Pedro chegou perto e disse: você tem que usar aquela chave inglesa ali, a pequena, e girar no sentido contrário para soltar a porca antes de trocar a borrachinha. E quando olhei para ele com espanto, ele explicou: eu consertava as torneiras lá de casa antes, eu lembro como faz. Meu pai era encanador de profissão. Trabalhou a vida inteira consertando canos e torneiras, e realmente sempre usava a chave inglesa pequena para esse tipo de reparo. Testei a instrução do Pedro e funcionou perfeitamente. A torneira parou de pingar. Outra vez ele estava vendo o Marcos trocar a lâmpada da sala e comentou: você tem que desligar o disjuntor antes, senão pode tomar choque. Lá no quadro de luz tem um botãozinho vermelho que você aperta. E era exatamente isso. Meu pai sempre desligava o disjuntor antes de mexer com eletricidade. E tinha me explicado isso dezenas de vezes quando eu era adolescente. Mas o mais perturbador aconteceu uns 2 meses depois daquela primeira conversa. Eu estava organizando o armário do meu quarto e achei uma caixa velha de sapato, cheia de fotos antigas, que eu não olhava há anos. Fotos da minha infância, da adolescência, do casamento da minha irmã. O Pedro entrou no quarto e viu eu olhando as fotos. Pediu para ver também. Então sentei ele no colo e fui mostrando uma por uma, explicando quem era cada pessoa. Quando chegamos numa foto específica do meu aniversário de 8 anos,
Uma foto onde eu estava soprando as velhinhas do bolo com meu pai do lado, segurando uma câmera antiga. O Pedro apontou para o fundo da foto, onde tinha um homem mais velho de bigode que eu nem tinha reparado direito antes e disse: "Esse é o seu Manuel. Ele era meu melhor amigo. A gente trabalhava junto instalando cano em prédio. Ele morreu de câncer uns 2 anos depois dessa foto. Eu fui no velório dele e chorei muito porque ele era que nem um irmão para mim." Fiquei gelada porque era verdade. Manuel era o melhor amigo do meu pai. Eles trabalhavam juntos há 20 anos e ele realmente tinha morrido de câncer de pulmão em 1992, 2 anos antes do meu pai. E eu lembro do meu pai chorando no enterro, porque ele nunca chorava, mas naquele dia ele não conseguiu segurar. Não tinha como o Pedro saber disso. Não tinha nenhuma forma. Aquela foto estava guardada há anos. Eu nunca tinha falado do Manuel para ele. Ninguém da família mencionava esse nome havia décadas. Liguei para minha mãe de novo e dessa vez contei tudo em detalhes. Todas as coisas que o Pedro tinha dito e feito. E ela ficou em silêncio por um longo tempo, antes de falar com a voz embargada. Eu sempre senti que tinha algo do Roberto no Pedro, desde que ele nasceu. Mas eu tinha medo de falar, e vocês acharem que eu estava maluca de tanto luto. Tem dias que eu olho para os olhos daquele menino, e é como se o Roberto tivesse me olhando de volta. É a mesma intensidade, a mesma alma. Eu não sei explicar, mas eu sinto. Decidi testar uma última vez, a prova definitiva. Tinha uma coisa que só eu e meu pai sabíamos, um segredo que ele me contou uma semana antes de morrer e me fez prometer nunca contar para ninguém, nem para minha mãe. Ele tinha guardado dinheiro escondido durante anos, 20 mil reais em notas de 50, dentro de uma lata de biscoito velha, enterrada no quintal da casa, onde ele morava com minha mãe. Era a poupança secreta dele para caso acontecesse alguma emergência. E ele tinha me contado onde ficava exatamente para eu ir buscar, se um dia minha mãe precisasse e ele não tivesse mais lá. Depois que ele morreu, eu fiquei com tanto medo de mexer no dinheiro. E minha mãe descobrir e achar que eu estava roubando o pai morto, que simplesmente deixei o dinheiro lá enterrado e nunca contei para ninguém. E com o passar dos anos, a casa foi vendida, outra família se mudou para lá, e eu assumi que o dinheiro tinha ficado lá embaixo da terra até apodrecer, ou alguém ter achado por acidente durante uma reforma. Sentei com o Pedro uma tarde enquanto o Marcos tinha levado o Lucas no futebol e perguntei com o coração batendo forte: "Pedro, se você era mesmo o vô Beto, você lembra onde você guardava um dinheiro escondido? Um dinheiro que você disse que era para emergência?" E ele coçou a cabeça pensando, e então respondeu: "Tinha uma lata vermelha de biscoito, aquela marca que vinha com biscoito de chocolate. Eu escondia dinheiro lá dentro e enterrei no quintal perto da goiabeira, do lado esquerdo, uns 3 palmos de profundidade. Eu te contei isso uma semana antes de morrer, porque eu estava sentindo que ia morrer logo. Meu peito já doía, fazia tempo, mas eu não queria preocupar a avó. Desabei em choro convulsivo ali mesmo, porque não tinha mais como negar. Não tinha explicação racional possível. Meu filho de 3 anos e meio sabia de um segredo que só eu e meu pai morto conhecíamos. Um segredo que eu nunca tinha verbalizado em voz alta para ninguém em 20 anos. Abracei o Pedro, e ele me abraçou de volta, e disse com aquela voz pequena, mas ao mesmo tempo antiga: "Não chora, filha. Eu voltei. Eu não ia deixar você sozinha. Eu prometi para mim mesmo lá quando eu morreu que eu ia voltar de algum jeito para cuidar de você ainda. Então eu voltei. Só que agora eu sou seu filho em vez de ser seu pai. Mas ainda sou eu. Ainda é o seu pai aqui dentro.
Hoje o Pedro tem 15 anos e as memórias foram sumindo gradualmente conforme ele foi crescendo. Ele diz que é como se fossem sonhos que vão ficando cada vez mais vagos. Ele ainda lembra de alguns detalhes, mas não com a clareza que tinha quando criança. Os psicólogos que consultei ao longo dos anos me explicaram que isso é comum nos raros casos documentados de crianças com memória de vidas passadas. Geralmente por volta dos 6 ou 7 anos, as memórias começam a desbotar e por volta da adolescência já estão quase completamente esquecidas, como se o cérebro precisasse apagar a vida anterior para dar espaço para a vida atual. Mas tem coisas que permaneceram. O Pedro ainda tem os mesmos gostos do meu pai. Adora macarrão ao sugo com pão de alho. Torce pro Palmeiras com uma paixão que ninguém da nossa família consegue explicar. Porque eu e o Marcos somos corintianos. Tem jeito com ferramentas e concertos que é surpreendente para a idade dele. E de vez em quando ele me olha com aquela expressão adulta e séria que me lembra tanto o meu pai, que eu tenho que segurar para não chorar. E toda vez que eu olho para ele eu penso que talvez a morte não seja realmente o fim. Talvez as almas que a gente ama encontrem um jeito de voltar, de estar perto de novo, mesmo que seja de uma forma diferente, mesmo que seja como filho em vez de pai, como neto em vez de avô. E talvez o amor seja forte o suficiente para transcender até mesmo os limites entre uma vida e outra, trazendo de volta aqueles que a gente mais precisa quando a gente menos espera. Nunca mais gritei com ele desde aquele dia do suco de uva. Antes da segunda história, rapidinho, se você tem uma história de terror, sobrenatural, inexplicável que aconteceu com você, manda pro e-mail. Pode ser sobre reencarnação, aparições, qualquer coisa paranormal. Sua história pode ser a próxima aqui no canal. E agora, prepara o psicológico porque a próxima história é muito diferente. Segundo relato, era quarta de madrugada, 1h23, quando saí do prédio na Vila Madalena para ir ao mercado 24 horas porque não conseguia dormir. Aquela região é bem policiada, tem câmeras. Eu já tinha feito aquele caminho umas 15 vezes, sem problemas. Passei pelo Parque da Aclimação, escuro e vazio. Virei na Rua Pires da Mota, estreita e mal iluminada, e foi ali que vi ele pela primeira vez. No final da rua, do lado esquerdo da calçada, tinha a silhueta escura de um homem se movendo de um jeito estranho. Ele não estava exatamente caminhando e nem exatamente dançando. Era algo entre os dois, como se fizesse passos de valsa, mas terminasse cada sequência com um passo largo e exagerado para frente. Uma perna esticada demais, os braços fazendo movimento de leque no ar. E então, ele repetia tudo de novo. Passo 2, 3 pernada. Passo 2, 3 pernada. Vindo na minha direção numa velocidade constante que parecia lenta, mas ao mesmo tempo cobria muita distância a cada ciclo. Assumi que fosse bêbado voltando de bar. Me afastei para dar espaço, mas conforme ele se aproximava, percebi que os movimentos eram estranhos demais. Tinha precisão mecânica, como dançarino de balé executando coreografia específica. Ele era muito alto, mais de 1,90, extremamente magro, ossos salientes, usava terno preto velho e surrado, calça arrastando, sapatos raspando no asfalto, mãos ossudas pálidas fazendo movimento de leque, dedos longos demais. Quando ele chegou a uns 10 metros de distância, eu consegui ver o rosto dele pela primeira vez sob a luz amarela doentia do poste mais próximo, e o que vi fez meu estômago revirar e meu instinto gritar para eu sair correndo dali imediatamente. Ele tinha a cabeça levemente inclinada para trás, num ângulo antinatural, o queixo apontado para o céu escuro, os olhos arregalados fixos nas nuvens como se estivesse vendo algo fascinante lá em cima que mais ninguém conseguia ver.
e a boca dele estava aberta num sorriso largo demais, impossível. Os lábios esticados tanto que dava para ver as gengivas superiores e inferiores, e todos os dentes brancos e perfeitos, numa fileira sem fim. O sorriso não alcançava os olhos, que continuavam vidrados no céu sem piscar, sem se mover. Só aquela boca enorme sorrindo, e sorrindo enquanto ele dançava na minha direção, fazendo passo 2, 3 pernada, passo 2, 3 pernada, os braços no ar, as mãos enormes se abrindo e fechando. E eu sabia que tinha algo profundamente errado com aquele homem. Aquilo não era comportamento humano normal. Nem bêbado dança daquele jeito, nem louco sorri daquele jeito. Tinha algo de sobrenatural ou demoníaco naquela presença se aproximando. Esperei ele chegar mais perto. Atravessei a rua mantendo distância, olhei para frente checando carros, e quando pisei na calçada oposta e olhei de volta, quase gritei de pânico. Ele tinha parado completamente, imóvel, um pé na rua e outro na calçada, corpo perfeitamente paralelo ao meu do outro lado, cabeça ainda inclinada para o céu, sorriso congelado, mas agora sem movimento nenhum, como estátua de cera. Mesmo com olhos no céu, eu sentia que ele me observava por algum sentido, além da visão normal. Fiquei paralisada, meu cérebro travado entre correr e o medo de que movimento ativasse gatilho naquela coisa, porque não era homem, era outra coisa usando forma humana. Então meu corpo obedeceu, virei de frente e comecei a andar tentando não demonstrar pânico. Andei 20 metros, então não aguentei e olhei por cima do ombro. O que vi fez minhas pernas quase cederem. Ele tinha atravessado a rua e agora estava agachado na calçada do meu lado, a uns 30 metros atrás de mim. O corpo dobrado numa posição que parecia desconfortável, mas ao mesmo tempo perfeitamente equilibrada. Os joelhos dobrados num ângulo agudo, o traseiro quase tocando os calcanhares, os braços longos pendurados entre as pernas com as mãos grandes tocando o chão, e a cabeça ainda inclinada para trás com aquele sorriso congelado e os olhos no céu. Eu tinha tirado os olhos dele por não mais que 15 segundos, e ele tinha se movido pelo menos 25 metros, incluindo atravessar a rua, o que significava que ele tinha se movido extremamente rápido, e tinha feito isso em completo silêncio, porque eu não tinha ouvido nenhum som de passos ou movimento, e agora estava agachado ali como um demônio, esperando o momento certo de pular. Fiquei parada ali mesmo na calçada, com os pés pregados no chão, me encarando com aquela coisa agachada, meu cérebro gritando para eu correr, mas meu corpo não respondendo aos comandos, só travado ali no meio da rua vazia, às 1:30 da manhã, com uma entidade que eu não conseguia identificar ou compreender, me observando de uma forma que eu sentia, mas não via, porque os olhos dele continuavam no céu, mas eu sabia que ele estava focado em mim de alguma maneira que transcendia sentidos normais. E então ele começou a se mover de novo. Ele se levantou da posição agachada num movimento fluido e inumano, o corpo todo subindo de uma vez como se fosse puxado por fios invisíveis, e então começou a dar passos largos e exagerados na minha direção. Não era mais aquela dança de valsa, era outra coisa. Ele levantava cada perna até a altura da cintura, antes de pisar no chão com força, os braços fazendo círculos amplos no ar, a cabeça ainda para trás, o sorriso ainda congelado, e ele estava se movendo muito, muito rápido. Um passo enorme. Dele cobria a distância de 3 passos normais. 3 segundos. Foi o tempo que levou para ele cobrir 15 metros e ficar à distância de um carro de mim. E então ele parou de novo, totalmente imóvel, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Eu estava tremendo tanto que minhas pernas batiam uma na outra,
o celular pesado no bolso da calça, o spray de pimenta pendurado na bolsa que eu nem tinha pensado em pegar, as chaves do apartamento apertadas na mão esquerda com tanta força que machucava a palma. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, não conseguia fazer absolutamente nada além de ficar ali parada, olhando aquela coisa a menos de 3 metros de mim. Não sei quanto tempo ficamos assim, eu e ele, imóveis naquela rua vazia. O silêncio absoluto quebrado apenas pelo barulho distante de um cão latindo em algum apartamento longe. E então, lentamente, ele virou a cabeça. Foi o movimento mais aterrorizante que já vi na vida, porque foi deliberado, controlado, milímetro por milímetro. A cabeça dele desceu daquela posição inclinada para trás e foi virando para o lado esquerdo, até que o rosto dele estava de perfil para mim. E pela primeira vez os olhos dele não estavam mais no céu. Estavam me olhando diretamente. Olhos completamente pretos, sem nenhum branco visível. Só 2 esferas negras e vazias fixadas no meu rosto. E o sorriso ficou ainda mais largo, impossível. Os cantos da boca subindo até quase tocar as orelhas. E então ele começou a andar dançando de lado. Aquela valsa estranha do início, mas agora perpendicular, se afastando de mim em direção à rua transversal. Passo 2, 3, pernada. Passo 2, 3, pernada. Mas com o rosto ainda virado na minha direção. Aqueles olhos negros me observando. Aquele sorriso impossível congelado. E ele foi se afastando assim, andando de lado, me encarando, até virar a esquina e desaparecer da minha visão. Fiquei ali parada mais uns 10 segundos, sem acreditar que ele tinha ido embora, achando que era truque, que ele ia aparecer de repente correndo na minha direção, gritando ou fazendo alguma coisa horrível. Mas não aconteceu nada. A rua continuou vazia e silenciosa. Então finalmente consegui me mover e comecei a andar rápido, não correndo porque tinha medo que correr ativasse instinto de caça nele, caso ele ainda estivesse por perto me observando, mas andando o mais rápido que conseguia, sem, tecnicamente, correr. Olhei para trás a cada 3 segundos, checando se ele tinha voltado. O mercado 24 horas estava a menos de um quarteirão agora. Eu conseguia ver as luzes fluorescentes da vitrine iluminando a calçada à frente. E então, quando olhei para trás pela 10ª vez, senti o sangue gelar completamente. Ele estava lá no final da rua onde eu tinha acabado de passar, bem na esquina de onde ele tinha desaparecido, mas não estava mais andando de lado e nem dançando. Estava simplesmente parado ali de frente para mim a uns 80 metros de distância. E mesmo daquela distância, eu podia ver o sorriso, podia sentir os olhos negros fixos em mim. E então percebi que a distância entre nós estava diminuindo. Ele estava crescendo, ficando maior. A silhueta dele aumentando contra o fundo escuro da rua. Ele estava vindo na minha direção. E dessa vez ele estava correndo. Não era corrida normal, era movimento errado. As pernas se dobrando em ângulos que pernas humanas não dobram. Os braços balançando desconexos dos ombros, como se fossem presos por elásticos em vez de ossos e músculos. A cabeça ainda inclinada para trás com aquele sorriso congelado. E ele estava cobrindo a distância rápido demais. 10 metros por segundo, 15 metros por segundo. As sombras dos prédios distorcendo em volta dele, como se a própria realidade rejeitasse a presença daquela coisa. Comecei a correr de verdade, sprint total, a bolsa batendo nas costas, o celular pulando no bolso, as chaves caindo no chão, mas não parando para pegar, só correndo e correndo com os pulmões queimando, e o gosto de metal na boca, e ouvia atrás de mim o som de passos se aproximando. Não passos normais, mas um arrastar raspante metálico, como sapatos de couro sendo arrastados em alta velocidade no asfalto. E respiração pesada,
Não respiração humana, mas um ruído de fole quebrado, soprando ar quente. E úmido. Cheguei na porta do mercado e me joguei para dentro, quase derrubando a porta de vidro. O segurança noturno levantou assustado da cadeira onde estava cochilando. O caixa parou de mexer no celular e olhou para mim com cara de susto. E eu me virei para a porta esperando ver aquela coisa horrível entrando atrás de mim. Mas não tinha ninguém na rua lá fora. A calçada estava vazia, os postes iluminando o asfalto molhado e nada mais. O segurança perguntou se eu estava bem, se alguém tinha tentado me assaltar. E eu só consegui balançar a cabeça e dizer que tinha visto um homem estranho me seguindo. Ele foi até a porta e olhou para fora para os dois lados, mas não viu nada. Disse que eu devia ter assustado ele correndo daquele jeito. Que bandido tem medo de vítima que reage? E ofereceu chamar a polícia, mas eu recusei porque o que eu ia dizer? Que um homem muito alto de terno preto estava dançando de forma estranha e sorrindo demais e me perseguiu correndo de forma inumana, mas agora sumiu sem deixar rastro. Fiquei dentro do mercado por 45 minutos, fingindo que estava escolhendo produtos, mas na verdade só enrolando e esperando o sol nascer para ter coragem de sair. Comprei leite, pão, biscoito, algumas coisas que não precisava só para justificar a demora. E quando finalmente saí, às 3 da manhã, pedi para o segurança me acompanhar até o prédio onde moro. Ele aceitou meio de má vontade, mas aceitou. E ficamos andando, juntos pelos 3 quarteirões. Eu olhando para todos os lados o tempo todo, esperando ver aquela silhueta alta e magra aparecer de novo das sombras. Não vi nada. Cheguei em casa, tranquei a porta com chave, ferrolho e corrente. Fechei todas as janelas, acendi todas as luzes do apartamento e sentei no sofá tremendo e chorando até o sol nascer completamente às 6 da manhã. Nunca mais saí de madrugada sozinha. Nunca mais consegui andar sozinha naquela rua mesmo durante o dia. Desenvolvi insônia crônica porque toda vez que fecho os olhos, vejo aquele sorriso largo demais. Aqueles olhos negros e vazios me encarando. Aquele corpo se movendo de formas que corpo humano não deveria se mover. Pesquisei depois e descobri que outras pessoas em São Paulo já reportaram encontros com uma figura similar. Sempre de madrugada, sempre em ruas vazias, sempre o mesmo comportamento de dançar de forma estranha e sorrir demais. E sempre a coisa desaparece antes que alguém consiga fotografar ou chamar ajuda, como se soubesse exatamente quanto tempo tem antes de ser descoberta. Não sei o que era aquilo. Não sei se era humano, espírito, demônio ou algo que não tem nome. Mas sei que ainda tá lá, nas ruas escuras de São Paulo, esperando encontrar alguém sozinho de madrugada. E toda vez que ouço o barulho de sapato raspando no asfalto lá fora, meu coração para por um segundo. E aí, assombrosos, 2 histórias. Uma sobre amor que transcende a morte, outra sobre horror que assombra nossas ruas. Se valeu a pena, deixa aquele like, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa as notificações. Me conta de qual cidade você está assistindo. E você teria coragem de andar sozinho pela Vila Madalena depois das 1 da manhã? Vamos conversar ali nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo, se você tiver coragem.